Shalom, shalom. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Graças ao Eterno, estamos mais uma vez reunidos aqui, né, nessa sala virtual, digamos assim. E quero desejar as boas-vindas aos irmãos. Vamos dar continuidade à nossa aula em imersão em angelologia, certo? Que significa, basicamente, estudo sobre os anjos, doutrina sobre os anjos, né? Na perspectiva também hebraica, né? Hebraica, tendo como base as escrituras nos textos, principalmente, né, nos textos originais, tá certo? Então, nós ficamos na segunda tríade das hierarquias dos malachim, dos mensageiros ou anjos, né? Ontem nós falamos sobre a hierarquia, sobre o arcanjo Miguel, sobre o arcanjo Gabriel, falamos sobre as potestades, dominações, né, sobre demônios, falamos sobre esse primeiro trio da primeira tríade, né? Serafim, querubim, tronos, certo? Então, nós vamos dar continuidade, certo? Nós ficamos aqui, segunda tríade, né? Então, como os irmãos podem observar, a segunda tríade é composta pelos príncipes da corte celestial. Nós falamos na aula passada, sempre vou dar uma lembrada para a gente poder contextualizar, né? Nós falamos da primeira tríade e falam de seres superiores. Esses seres superiores estão relacionados às suas funções, à assistência ao Criador, ali diante do trono do Eterno. Estão ligados diretamente à adoração e as suas respectivas funções a Ele, certo? Eles não podem interagir diretamente com os seres humanos na Terra, tá bom? Porque eles ficam ali, né, direcionados diretamente com o Eterno, relacionados diretamente com o Eterno. Então, essa segunda tríade é uma classe de seres, aliás, três, né? Classe de seres que são intermediárias, certo? Entre as classes superiores, que estão diretamente ligadas ao Eterno, né? Ali no ambiente do Eterno, nos céus, nos sétimos céus, e intermedia também a classe inferior, que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então é o seguinte, essa segunda tríade é composta pelos príncipes da corte celestial. Nós temos dominações, nós temos potestades, nós temos virtudes. Essas virtudes, em algumas traduções, vão vir como poderes, é a mesma coisa. Então, o que são dominações? As dominações, ou domínio, do latim dominationes, tem a função de regular as atividades dos anjos inferiores. Distribuem aos outros anjos as funções e seus mistérios e presidem os destinos das nações. Então, perceba que os anjos da classe que a gente vai ver adiante, né? Mais adiante, de seres inferiores, digamos assim, entre aspas, né? Inferiores, fazendo entre aspas, porque em relação a nós, eles são superiores, né? Eles recebem essas ordens não diretamente do Criador, não diretamente de Deus, eles recebem essas ordens justamente desses seres intermediários, tá certo? Que passam e repassam para eles, os anjos que têm relação com os seres humanos, né? Que se interagem diretamente com os seres humanos. Então, ele recebe essas instruções. Sua liderança também é afirmada na tradução do termo grego Kyrios, certo? Kyrios, né? Ou Kyrios, tá certo? Kyrio é senhor, no grego, e no plural, senhores, Kyrios, que significa senhor, aplicada a esta classe de seres. Então, essas dominações, eles são também chamados de senhores, porque como eles são seres superiores, nós falamos na aula passada que se tiver um embate, por exemplo, entre um anjo com outro anjo, sendo os dois da mesma hierarquia, e nós damos um exemplo, quando eles falam, o Senhor te repreenda, não quer necessariamente dizer que seja o próprio Deus, mas sim esses seres superiores que também são chamados de senhores, certo? Porque eles são superiores e poderosos, tá bom? Kyrios também é aplicado a Yeshua, né?
a Jesus na tradução do grego, da Septuaginta, tá certo? E também para Deus. E por isso, quando os tradutores vão traduzir para o português ou para qualquer outra língua, quando eles pegam diretamente do grego, vai ter essa confusão, né? Vai chamar Jesus de Senhor, Kyrios, e Deus de Kyrios, Senhor. E por causa disso, muitos acham que Jesus é Deus, tá certo? Aí faz uma confusão. Aí quando vem para o português, a mesma coisa, Senhor, Deus, Senhor, Jesus, aí há essa confusão. Mas a gente tem que discernir, porque no hebraico, né, se for falar em termos de Senhor, para o Eterno, para o Pai, seria Adonai, e para Jesus, Yeshua, seria Adoni, ou Adon, tá certo? Que é um Senhor, entre aspas, né, pequeno. Então, esses anjos, a gente está chamando anjo aqui para entender, mas tecnicamente eles não seriam chamados anjos, porque eles são seres superiores. Eles não, porque anjo nós sabemos que é mensageiro, aquele que traz uma mensagem, mas a função dele não é trazer mensagem. De certa forma porque eles vão levar a ordem, né, para os anjos. Mas em relação aos seres humanos, eles não são anjos, eles não são mensageiros, tecnicamente falando. Seriam dominações, né, seres poderosos, seres celestiais. Tá bom? Mas a gente fala aqui, de forma didática, pode chamar anjos, sem problema. São anjos que auxiliam nas emergências ou conflitos que devem ser resolvidos logo. Também atuam como elementos de integração entre os mundos materiais e espirituais, embora raramente entrem em contato com as pessoas. Eles não agem diretamente com as pessoas, mas, de certa forma, eles agem porque essas dominações, essas potestades, nós vamos ver na frente, eles têm relação com nações, né? Nações, né? Então, eles agem com a natureza, nós vamos ver mais adiante com a natureza, com a sua criação, com poderes celestiais. Então, de certa forma, indiretamente, eles interagem, mas diretamente não, como os anjos inferiores, né? Então, eles providenciam o julgamento da ordem divina, tá certo? Ordem divina. Se de repente o Eterno quer trazer um juízo sobre aquele povo, sobre aquela nação, eles vão, né, enviar a ordem para os anjos imediatamente subservientes a eles, obedientes a eles, né, para que eles executem. Ok? Potestades, né? As potestades ou potências são também chamadas de condutores da ordem sagrada. Executam as grandes ações que tocam no governo universal. Também são descritos como anjos guerreiros completamente fiéis a Elohim. Seus atributos de organizadores e agentes do intelecto iluminado são enfatizados pelo pseudo Dionísio e acrescenta que sua autoridade é baseada no espelhamento da ordem divina e não na tirania. O que significa isso, né? Condutores da ordem sagrada. Que eles levam a ordem do Eterno, do Criador, do Pai, né, para os demais anjos, tá certo? Executam também as grandes ações, não é qualquer ação, porque os anjos da classe inferior, eles, geralmente, eles participam ou interagem na individualização com o ser humano, certo? Ou podendo, por exemplo, agir em determinado grupo, em determinada cidade. Mas esses aqui, eles agem num grupo maior. Vamos supor, uma nação, um estado, um país, tá certo? Então, eles são mais poderosos nesse sentido. Eles agem, né, com grandes ações que tocam o governo universal, tá certo? Como, por exemplo, nós podemos dar um exemplo da Bíblia, o dilúvio, né? Ali foi algo universal. Então, provavelmente, esses anjos tiveram uma função ali primordial. Também são descritos como anjos guerreiros completamente fiéis a Elohim. Seus atributos de organizadores e agentes do intelecto iluminado são enfatizados pelo terceiro Dionísio. O que significa isso? Eles podem, de repente, iluminar, né, pessoas, se tiver uma ordem divina, né, para criar, por exemplo, invenções que venham beneficiar a humanidade, né, como ocorreu na humanidade, historicamente falando, pessoas que criaram tecnologias, né, invenções, que têm beneficiado a humanidade. Mas também o contrário também é verdadeiro.
os anjos, nessa classe do lado do mal, também podem criar invenções tecnológicas para trazer o mal para a humanidade, como, por exemplo, armas de guerra, né? Eles influenciam nesse sentido as nações, né, para que ilumine essas pessoas, para que elas tenham criatividade, tá certo? E criem invenções, objetos ou qualquer coisa tecnológica para beneficiar ou trazer males às nações, às pessoas, né? Sua autoridade é baseada no espelhamento da ordem divina e não na tirania. Eles têm. Espelhamento aqui é uma palavra para se referir justamente às ordens que são repassadas, né, pelas hierarquias, tá certo? Eles têm a capacidade de absorver e armazenar e transmitir o poder do plano divino, dom de seus nomes. Ou seja, cada um tem o seu nome, e o seu nome carrega um significado, né, da função específica que lhe é atribuída. Os anjos do nascimento e da morte pertencem a essa categoria, são também os guardiões dos animais. Então, essas potestades, eles têm poder também sobre o nascimento, o Eterno determina eles, né? Esse poder sobre o nascimento de pessoas e sobre a morte também, tá certo? E também são guardiões dos animais, cuidam dos animais, da natureza, supre os animais, tá certo? Preserva o julgamento e o juízo. E virtudes ou poderes, né? Essa aqui é a terceira classe do segundo trio. As virtudes ou poderes são os responsáveis pela manutenção do curso dos astros para que a ordem do universo seja preservada. Antes daqui, eles controlam, podemos dizer que eles controlam o Sol, as estrelas, a Lua, certo? No mundo judaico, por trás de... Eu não falei isso nas primeiras aulas, que eu deveria ter falado, eu esqueci. Vamos dizer assim, na teologia judaica, né? No entendimento judaico, alguns astros, algumas estrelas, dependendo da sua grandeza, lá naquele lugar, naquela estrela, habitam anjos. Por isso que a Bíblia chama isso de anjos, né? As estrelas, aliás, chama os anjos de estrelas, metaforicamente. Porque por trás, numa dimensão por trás daquela estrela física, né, habitam seres, e elas são fornecedores dessas energias. Vocês não estão compreendendo aí, né? Então, por trás de cada elemento físico, existe um poder, uma virtude, um anjo ali dando sua energia, dando poder. Algumas estrelas, segundo alguns rabinos, né, habitam nelas miríades, não, e são 6.000 soldados, como é a palavra aqui, não me lembra aí, que foi usada para aquela pessoa que estava possessa de demônio, né? Nós somos muitos. Tem uma palavra que caracteriza um número, uma quantidade, certo? Nós somos... Está na ponta da língua, não sai a palavra. Legião. Legiões, É uma legião. legião de anjos que, totalizando, dá uns 6 ou 12 mil, né? Não estou lembrado também. Vamos botar 6 mil, né? A título de sugestão aqui, né? 6.000 anjos habitam numa estrela e elas fornecem. Se você pegar um telescópio potente de uma estrela, ela fica brilhando, né? É interessante. Faíscas de energia emergindo dela, é interessante. Só que a gente não vai ver isso no mundo físico, né? Nossos olhos, a nossa sensibilidade espiritual não permite. Então, por trás de cada astro existe um anjo. Inclusive, nós vamos ver referências na Bíblia sobre isso, né? Tá certo? Eu não sei se tem aqui. Vamos ver Apocalipse, certo? Vou pegar um ganchinho aqui. Deixa eu ver se eu abro. 19. Apocalipse 19, se você tiver com a Bíblia aí, pode acompanhar. Seja bem-vindo, Gretna. Boa noite. Shalom. Vamos ver. Apocalipse 19.
Aqui, 17. Veja só. Achou aí, vocês? Acompanhem. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Esse anjo aqui, a gente está falando anjo, mas não é, seria uma potestade, um poderes, né? Eles têm poderes sobre a natureza, sobre os elementos da natureza, né? Ele habita nesse sol, certo? Não é um qualquer ser, é um ser realmente poderoso que tem domínio. Nós vamos ver outros textos em Apocalipse, tem anjos que vão ter poder sobre os mares, sobre os oceanos, sobre os ventos, sobre a terra. Acho que vocês já viram isso aí, tem vários textos em Apocalipse que falam sobre isso. Então, esses anjos não são anjos das primeiras classes inferiores, que interagem, que trazem mensagem ao ser humano. Eles são anjos poderosos que têm função de coordenar a natureza e têm poder sobre os elementos da natureza. E alguns habitam nos astros, certo? De forma espiritual, a gente está falando no mundo espiritual. No mundo, pode falar aqui. No caso dos 4 ventos, né? Esse, os 4 ventos da Terra, né? Então, aqui, é só uma pequena referência, né? A gente citou Apocalipse 19, 17. As virtudes os poderes são responsáveis pela manutenção do curso dos astros para que a ordem do universo seja preservada, certo? Inclusive tem um texto, agora me lembrei, em Hebreus, né, que o Eterno, ele preserva tudo pela palavra do seu poder. Tudo está sendo sustentado, a criação do universo está sustentado pela palavra do seu poder. Por quê? Se a gente for detalhar o que está acontecendo nesse versículo, é basicamente isso aí, né? É claro que no trecho está falando de forma resumida, né? Mas se a gente for, como é que se diz? Minuciar, né? Os pormenores, detalhar. O Eterno está falando basicamente que ele dá ordem para que suas virtudes, seus poderes, esses seres ordenem a criação e sustentem, né? De qualquer forma, está sendo sustentado pela sua palavra. Tá certo? Então, as virtudes são responsáveis pela manutenção do curso dos astros para que a ordem do universo seja preservada. Seu nome está associado ao grego dunamis, significando poder ou força, e traduzido como virtudes, em Efésios 1, 21. E seus atributos são a pureza e a fortaleza. Orientam as pessoas sobre sua missão. São encarregados de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Elohim, afastando os anjos maus que assediam as nações para desviá-las de seu fim, e mantendo assim as criaturas e a ordem da divina providência. Então, nós vemos que os anjos maus da mesma hierarquia vão ter a função de trazer também juízo, de mover ações na natureza, fenômenos na natureza, ou até mesmo eventos catastróficos, né? E, por outro lado, é claro que isso tudo só acontece com a permissão do Eterno, certo? Mas, às vezes, está tendo uma batalha espiritual, né? Ali no céu, vamos supor, né? Imaginar que está tendo uma batalha espiritual no céu, aí é preciso vir um anjo, né? Um ser dessa magnitude, também para enfrentar e coordenar. Porque é o seguinte, o Eterno cria esses anjos do mal, né? E, assim, ele deu um limite para eles agirem. O Eterno diz, faça isso. Não. Os anjos maus, ele tem a sua função já de fazer isso. Já está disponibilizado para eles, certo? Aí ele faz a seu critério, tendo um limite, né, que não pode ultrapassar. Então, o Eterno não manda diretamente. O Eterno já deixou essa função para eles, para causar o mal no mundo. Aí, agora, a ordem vem do Eterno para os anjos, que faz o bem, né, lutar e preservar os seus escolhidos, né, proteger o seu povo, tá certo? Proteger a natureza, a criação, né, dessas catástrofes. Tá certo? É como disse certo teólogo, o Eterno, ele possibilita o mal, ele não cria o mal, né? É nesse sentido. Então, assim, orientam as pessoas, né? São encarregados de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Elohim, afastando os anjos maus que assediam as nações para desviá-las de seu fim, e mantendo, assim, as criaturas e a ordem da divina providência. Eles são particularmente importantes porque têm a capacidade de transmitir grande quantidade de energia divina, imersas na força de Elohim. As virtudes derramam, esses seres, né, derramam bênçãos do alto, frequentemente na forma de milagres.
Aí é onde está, né, que os poderes, milagres que as pessoas às vezes têm, né, não só em determinadas religiões, mas às vezes acontecem em outras religiões, e as pessoas que servem ao Eterno às vezes ficam confusas, mas por quê? Né? O fulano é um idólatra e recebeu uma cura, né? Fulano é um espírito e recebeu uma cura, justamente para o Eterno permite isso, para que as pessoas conheçam, né, o poder do Eterno. Mas tem os anjos maus que fazem isso, né, e vão levar essas pessoas ao engano, né, ao erro. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Deus lhes envia a operação do erro. Está lá, certo? Através de quem? Justamente desses seres que trabalham para o mal, né? São sempre associados com os heróis e aqueles que lutam em nome de Elohim e da verdade. São chamados quando se necessita de coragem, né? Essas são as virtudes e os poderes. Nós entramos agora, vamos começar agora na terceira tríade, que são os anjos inferiores, né? Que recebem as ordens dessa classe que a gente falou anteriormente agora, a intermediária, essa tríade, né? São as dominações, as potestades e as virtudes ou poderes. Esses que passam a ordem de Elohim, do Eterno, né? Para essa terceira tríade, que são, entre aspas, os seres mais inferiores. A terceira tríade é composta pelos anjos ministrantes, mensageiros ministrantes, que são encarregados dos caminhos das nações e do homens, e estão mais intimamente ligados ao mundo material. Eles interagem mais, né? A intermediária interage, mas é muito pouco, muito raro, né? Mas esses aqui interagem mais. Estes são mais intimamente ligados ao mundo material. Os primeiros são os principados. Os principados, do latim, principatos, são os anjos encarregados de receber as ordens das dominações, que a gente leu anteriormente, né? E potestades, e transmiti-las aos reinos inferiores, justamente os seres humanos, né? E sua posição é representada simbolicamente pela coroa e cetro que usam. Guardam as cidades e os países. Protegem também a fauna e a flora, como seu nome indica, estão revestidos de uma autoridade especial. São os que presidem os reinos e as províncias. Então, de certa forma, esses principados, eles estão sobre cada povo e nação também. Cada povo, cada nação, existe um principado que vai ali. Tanto vai ter o do lado do bem, trazer, presidir, né? Trazer proteção, trazer bênçãos, como vai ter o lado do mal, que vai trazer juízo, vai trazer engano. Então, existem essas duas hierarquias, uma opondo à outra. Tá certo? Pode falar, tem Brasil. Não confundir com a primeira tríade, né? A mais poderosa. Aqui está chamado de principados, mas na terceira, que está ligado mais à terra. E não confundir com os poderosos, né? A primeira tríade são os seres superiores, né? Que estão ligados diretamente ao trono de Elohim, né? A gente citou na aula passada, né? Serafins, querubins, né? E tronos, ou faninha. Então, esses principados, eles têm coroa, eles têm cetro, né? Lembrando que essas figuras aqui são meramente ilustrativas, pessoal. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, nem todo anjo tem asa, não, viu? Nem todo anjo tem asa, né? Geralmente quem tem asa, que aparece na Bíblia, são os serafins e os querubins. Os outros seres não se relata asa. Ok? Pode falar. Não, era o que eu ia Aqui, falar. Eu ia falar, você complementou. é. Então, essa questão de aparecer um anjo mirim, né? Tipo um bebezinho com uma flecha na mão, isso aí não existe. Isso aí é da mitologia grega, né? Romana. Isso aí é crendice, né? A Bíblia não fala desse tipo. Não existe anjo criança, né? Paulo Sérgio quer falar. Pode deixar para o final, Paulo Sérgio?
É só para complementar aqui e perguntar. Então, existem alguns anjos que têm asa, é isso? Sim, são os seres superiores, que a Bíblia fala, né? Serafim e querubim, é o que a Bíblia comenta. Os outros não é falado que tem asa. Apesar de dizer que eles voam, né? Está escrito, um anjo voou, mas não quer dizer que necessariamente tem asa. A gente não pode afirmar com absoluta certeza. Tá certo? Até porque alguns anjos, quando aparecem para os seres humanos, principalmente no Antigo Testamento, né? Na Taná, eles aparecem em forma de homem, né? Eles podem aparecer de forma gloriosa, né? De forma espiritual, como apareceu para Daniel, mas também pode aparecer de forma humana, como apareceu para Josué, para Abraão, certo? Entende daí? Ok, Hiroshi, ok. Tranquilo, viu? E apareceu a Miriam também, né? Isso. Então, esses principados protegem a flora, a fauna, estão ligados ali diretamente na execução dessa proteção, né? Recebem as ordens e também repassam, né? Então, assim, cada ser vai ter uma função específica, um propósito, tá certo? Relacionamento, essa tríade aqui, eles têm um relacionamento mais íntimo com, digamos assim, né? Mais íntimo com a humanidade. Temos aqui um exemplo, o arcanjo, né? Nós vamos ler esse texto depois. A segunda classe dessa terceira tríade é o arcanjo, né? O nome de arcanjo vem do grego arcangelos, que significa anjo principal ou chefe, pela combinação de arco, o primeiro ou principal governante, e ágelos, que quer dizer mensageiro. Este título é mencionado no Novo Testamento, na Brit Hadashah, no hebraico, né? Por duas vezes. Miguel é especificamente citado como o arcanjo, ao passo que, embora se presuma pela tradição que Gabriel também seja um arcanjo, não há referências sólidas a respeito. Rafael descreve a si mesmo como um de 7 que estão diante do Senhor, em Tobias 12, 15, uma classe de seres mencionados também, Apocalipse 1, 5. Vamos ler aí, 1 Tessalonicenses 4, 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Diz o seguinte: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, alguns chegam a dizer, olha, lendo esse versículo aqui, olha, aqui Jesus aqui é Miguel, porque ele vem na voz do arcanjo, né? Não quer dizer isso o texto, né? Não quer dizer isso, certo? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, né? Ao ressoar da trombeta de Elohim, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Machia, né, ressuscitarão primeiro. Está falando da autoridade, né, que o Eterno vai conceder, aliás, o Eterno vai conceder a Yeshua, para que Yeshua, Jesus, dê a ordem ao arcanjo, tá certo? Para que lidere os exércitos, né, para que tome todos os seus escolhidos dos 4 cantos da terra e seja levado a Israel no arrebatamento. Isso aqui é outra área que a gente não pode nem se deter muito, porque entraria no outro assunto. Né? Mas, basicamente, é isso. Com a voz, quer dizer, a autoridade que Jesus vai ter sobre o arcanjo nesse momento. Tá certo? Judas 9, né? Nós vamos também. Judas 9. Aqui não tem. Judas 1,9 é o caso de Miguel. Porque aqui não apareceu o versículo, não. Pode ler para mim aí? Eu acho que. Judas 9 diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo do Messias, de Moisés,
não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o Senhor te repreenda. Como a gente falou anteriormente, né? Quando ele diz o Senhor te repreenda, não necessariamente quer dizer que esteja falando do Criador, certo? De Deus, o Senhor. Está falando justamente de uma hierarquia superior, que seriam as dominações, que nós falamos, né? Logo atrás, tá certo? Aí o texto, aqui, nesse texto, o arcanjo Miguel está batalhando contra o diabo, que o diabo também, pessoal, diferente do que a cristandade ensina, né? Talvez seja novidade para alguns, mas Rassatã, o nome dele, Rassatã, ou Satanás, é um título, certo? Não é um nome próprio. E, na verdade, vem do verbo, né, se opor, né? Inimigo, do substantivo inimigo ou substantivo adversário, tá certo? Então, é alguém que se opõe, que se coloca como inimigo, que se coloca como opositor, adversário. Isso é um título. Mas o nome dele vai ser Samael. Depois a gente, lá na frente, vai falar sobre isso. Então, aqui, ele está na mesma hierarquia do arcanjo Miguel. Então, Rassatã, alguns conhecem como Lúcifer, nós vamos ver também esse termo lá na frente, se der tempo, né? Rassatã, ele é um arcanjo, pessoal, não um querubim, como alguns ensinam equivocadamente por aí, né? Certo? Só dando uma pincelada, lá na frente a gente fala mais sobre isso. Então, voltando aqui. Então, na ortodoxia, quem são esses primeiros príncipes? Né? Aqui tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ortodoxia, na verdade, diz que são 7, né? São 7. Só que alguém coloca um 8º, né? Por vezes é considerado um 8º arcanjo, tá certo? Diz a literatura judaica, só a título de curiosidade, não podemos afirmar que isso aconteceu, né? Num tempo, fora do tempo, antes de o mundo ser criado, né? Esses principados, esses anjos principais, né? Um dos primeiros príncipes, tá certo? Que foram criados, alguns se rebelaram contra o Eterno, e ficou somente Miguel, por isso ele é chamado, né, um dos primeiros príncipes, como se fossem os mais antigos, tá certo? Mas a gente não pode afirmar isso, é uma literatura, é um comentário, tá certo? Houve uma rebelião, né, não se sabe quando. Então, mas a ortodoxia fala que são esses aqui, esses 6, esses arcanjos. Miguel, que vem do hebraico, quem é como Elohim? Gabriel, que significa homem de Elohim, ou poder de Elohim. Rafael, que significa cura de Elohim, ou Elohim, o que cura. Uriel, que significa fogo de Elohim, ou luz de Elohim. Selatiel, que significa intercessor de Elohim. Yequidiel, que significa glorificador de Elohim. Baraquiel, que significa bênção de Elohim. Jeremiel, que significa exaltação de Elohim. Está em Esdras, né? Por vezes é considerado um 8º arcanjo. Então, a ortodoxia defende isso aí. Tá bom? Mas, assim, nas escrituras, biblicamente falando, nem todos esses 6 são falados. Só é falado Miguel, o nome aparece, né? Miguel, e Gabriel, tá certo? Os demais, apesar de ter essa referência aqui, né, de Uriel, mas aqui em terceiro Esdras, certo? Terceiro Esdras é um livro apócrifo, né? Não foi inserido no cano, também como Tobias também. Está na Bíblia Católica, né? Tá ok? Biblicamente, só temos Miguel e Gabriel como nome, né? Apesar de que também há divergência. Alguns vão defender que Gabriel é arcanjo. Eu disse, não é arcanjo. E, por fim, nessa 3 tríades hierárquica, nós temos os anjos, ou os malachim, mensageiros. Os anjos são os seres angélicos mais próximos do reino humano. O último degrau da hierarquia angélica, acima descrita e pertencentes à sua terceira tríade. A tradição hebraica
de onde nasceu a Bíblia, está cheia de alusões a seres celestiais identificados como anjos, e que ocasionalmente aparecem a seres humanos trazendo ordens divinas. Por isso, o nome mensageiro, né? Estão citados em vários textos místicos de Elohim, especialmente nos ligados à tradição Merkavá. Nós falamos na aula passada, Merkavá é o trono-carruagem do Eterno, né? Que, segundo a tradição, quem leva esse trono-carruagem seriam os querubins. Por isso, a Arca da Aliança tem 2 querubins, ali na tampa também. É como a Arca da Aliança era levada, né, por alguns levitas, da mesma forma, é uma alusão a Merkavá, o trono do Eterno, como se fosse levado por esses querubins, certo? É um entendimento que se tem. Merkavá é um trono carruagem, um trono que se move. Na Bíblia são chamadas também de mensageiros de Elohim, Malach Elohim, ou mensageiros do Eterno, né? E do Senhor, ou filhos de Elohim, Benei Elohim, ou Hakadoshim, santos, tá certo? São dotados de vários poderes supernaturais, como o de se tornarem visíveis e invisíveis à vontade, voar, apesar de que não tem asas, operar milagres diversos e consumir sacrifícios com seu toque de fogo, feitos de luz e fogo. Jó 15:15. Salmo 104:4. Sua aparição é imediatamente reconhecida como de origem divina, também por sua extraordinária beleza e estatura, né? Também são altos. Vamos ver aqui, Salmo 104:4. Os Salmos também falam muito sobre os anjos. Se você olhar direitinho, fala de anjos, né? Quer ver, aqui, Salmo 104:4. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Essa tradução aqui colocou ventos, mas no hebraico é ruah, né? Espíritos. Noutra tradução você vai ver espíritos. Tá certo? Se você olhar mais atentamente, vai ter outros falando sobre anjos, né? Acho que é no Salmo 103, 102, por aí. Qual é outra referência? Jó 15:15. Pois se nem nos seus... Olha aqui, essa tradução aqui não é muito boa, não. Cadê? 15:15. Pois se nem nos seus Deus confia, ó, que tradução grosseira, e se nem os céus são puros aos seus olhos. Aqui, pessoal, tá Elohim no hebraico, né? Que por vezes é traduzido por anjo. Então, o termo seria aqui correto, seria anjos, né? Uma tradução aí. Pois se nem os seus anjos confia, se você olhar numa tradução diferente, vai estar anjos. E nem os céus são puros aos seus olhos. Por que será que os céus são puros aos seus olhos? João o quê? Jó 15:15. 15:15. Jó, Liob, né, no hebraico. Quanto menos o homem, que é impuro, o 16, e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Jó 15:15. Certo? Então, esses anjos são também chamados de Ben Elohim, filhos de Elohim. Na Bíblia aparecem 5 passagens chamadas filhos de Elohim, e todas elas se referem a esses seres angelicais, né? Agora, sim, alguém pode perguntar, nós lemos aí que os seres superiores, eles estão diretamente ali podemos dizer, na sala do trono, e depois tem os anjos intermediários, os seres intermediários e os anjos inferiores, na terceira classe. Mas por que lá em Jó
capítulo 1, capítulo 2, nós vemos os filhos de Deus, Bnei Elohim, estão da classe inferior, né? Está lá diante do trono de Deus. Acho que ninguém passou pela cabeça isso, né? Mas vamos lá, né? Olha, nós falamos na aula anterior sobre Shammai, que tem 7 céus, né? Alguns vão dizer que tem 10. Isso porque a questão é só uma questão de ponto de vista. No 7º céu é como se os últimos 3 tivessem inserido no 7º. Então, é só uma questão de compartimento. Como, por exemplo, você tem uma casa, aí você tem um quarto e nesse quarto tem um banheiro. Seria um suíte, né? É um cômodo dentro de um cômodo só. Mas você não vai chamar, geralmente, quarto com banheiro. Você chama suíte. Então, é basicamente um exemplo aí para a gente compreender que no 7º céu pode haver outros compartimentos, outros níveis dentro desses 7º céu. E aí surge o entendimento de ser 10 céus em vez de 7. Né? Mas a gente prefere falar 7 porque está em harmonia com toda a santidade do Eterno, se torna coerente com o propósito das Escrituras, porque sempre tem 7, né? O 7 é perfeição, né? 7 dias, 7 milênios, e aí por aí vai, tá certo? Então, assim, se encaixa mais, no meu ponto de vista, é mais coerente. Então, voltando à questão, o trono do Eterno está no último céu, mas, diante dessas 7 esferas, esses 7 níveis de céu, chamar, o trono de Deus, ele se projeta em todos os níveis, como reflexo, como espelhamento. Não estou compreendendo? Difícil, né? Mas é por aí. Certo? E são explicações rabínicas, né? E por isso, os filhos de Deus, Bnei Elohim, esses anjos inferiores, na visão que é tido ali em Jó, né, no contexto, eles aparecem que estão na corte celestial e o trono de Deus ali aparece. Porque quando ele dá ordem também, existe essa possibilidade, né? A ordem dele emite nesses, assim como a sua visão, a visão do seu trono, né? Aparece em todos os níveis. É como a visão, por exemplo, de João no Apocalipse, né? Ele vê ali o Cordeiro, um exemplo aqui, ninguém está afirmando nada, mas ele vê ali Yeshua, Jesus, sentado à direita do Pai, né? Mas será realmente que Jesus está no 7º céu ou está em algum dos níveis? Ou ele viu um reflexo do trono ao lado, né? Vocês não estão entendendo aí? Só para a gente pensar, tá certo? Não estamos afirmando, até porque ele disse que está ao lado, né? Certo? Quem viu, né, na visão, disse que está ao lado. Mas será que necessariamente está no 7º céu? Ou está em algum dos níveis? No 3º, no 4º, no 5º, no 6º? Né? A gente não pode afirmar. Tá certo? Então, esses seres, esses anjos, Bnei Elohim, esses mensageiros, eles, por vezes, aparecem, como eu falei, de forma gloriosa, ou pode aparecer em sonhos. Eles têm corpos, são corpos celestiais, espirituais, mas têm corpos também. E eles podem comer, só que se comer, a palavra que é usada quando eles comem é uma palavra usada para consumir, como o fogo consome, tá certo? Eles ajudam os crentes a louvar a Adonai, né? E orientam e protegem também. Tudo certo aí? Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, nós falamos um pouco sobre Rassatã, né? A gente estava pleiteando ali, lutando pelo corpo de Moisés. Segundo comentários rabínicos, o corpo de Moisés era tão santo, né? Que Moisés queria tomar aquele corpo para depois. Tem várias teorias, mas uma delas era para levar o corpo dele à adoração, né? À idolatria, para que as pessoas adorassem o túmulo dele, etc. Mas existem outros, né? Não vamos entrar no mérito aqui, não. Então, Lúcifer, segundo diversas tradições, Lúcifer seria um querubim que se rebelou contra o arcanjo Miguel e contra o próprio Elohim, sendo posto por Miguel para fora do céu. Com Lúcifer foram todos seus seguidores. Olha, como a gente viu aqui, existem 3 tríades né, das classes superiores, classe intermediária e classes inferiores. E Lúcifer justamente está na classe inferior. Como é que ele vai? Está no nível do arcanjo Miguel. Como é que ele vai enfrentar os anjos superiores
tomar o trono de Deus, aliás, se nem os anjos superiores conseguem. Nós vamos ver aqui mais lá na frente um texto de Apocalipse, tá certo? Que um anjo poderoso prende Satã, né? Justamente é um anjo de poder, é uma dominação, uma virtude. Nós vamos ver qual é a classe dele, tá certo? Então, o que acontece? A teoria, a linha cristã, na maior parte, né? Existem algumas raras exceções, diz o seguinte, que Lúcifer ele batalhou fez guerra no céu, se rebelou e juntou a terça parte dos anjos, né, que é chamada até estrela em Apocalipse 12, né, fez guerra com Deus, e aí veio o arcanjo Miguel, derrotou eles, e aí os anjos, com o corpo celestial mais poderoso, era mais poderoso, eles preservaram os que caíram, né, de Rassatã, do lado de Rassatã. Os que caíram preservaram seus corpos, né, foram presos. E os que não preservaram, os mais exteriores, se tornaram Shedim, os demônios, né, os espíritos que atuam, trazendo males à humanidade. Tá certo? Mas essa teoria não se encaixa, porque em nenhum momento a Bíblia fala que os anjos são demônios, né? Inclusive, quando Satã vai ser lançado no lago em fogo e enxofre, o texto diz, e foi lançado o diabo e seus anjos. Né? Não fala diabo e esse demônio, né? Só uma ilusão. E outra coisa, o termo diabo vem do grego diabolos, né? Não quer dizer necessariamente que é um demônio. Foi um termo atribuído a Satã por entendimento equivocado deles, achando que seria um demônio, né? Mas são anjos. Então, o que acontece? João 8,44, nós vamos ter uma descrição, biblicamente falando, que nós temos, tem outro texto na primeira carta de João também. Quem é Satã? Né? João 8,44, o que diz? Jesus fala sobre ele, e Jesus é a maior autoridade, e Yeshua é a maior autoridade sobre isso, né? O que ele diz? Está bem claro o texto. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, quer dizer que o diabo é pai, né? Pai de quê? Da mentira, né? Ele foi homicida desde o princípio. Pronto, a palavra aqui, homicida é o quê? Homicida é assassino. Né? Desde o princípio aqui no hebraico é Bereshit. Então, nós fazemos a associação, Bereshit, lá no capítulo 1 de Gênesis, quando diz no princípio, que também é Bereshit, no hebraico. Então, nós temos aqui no princípio de quê? Criou Deus os céus e a terra. Então, quer dizer, ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio da criação, ele já é assim. Ele não se tornou, ele não era bom e depois se tornou mal. A Bíblia não fala isso. Certo? Porque é o seguinte, se ele era bom, só para a gente raciocinar, se ele era bom, se ele fazia o bem e se tornou mal, então quem o instigou? Quem foi no ouvido dele? Ei, se rebela porque tu podes se tornar Deus, você vai ser o maioral, você tem que tomar o trono. Quem incentivou ele? Surgiu do nada? O desejo do coração surgiu do nada? Estranho, né? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Por que não se firmou na verdade? Porque não há verdade nele. Né? Não há, quer dizer, nunca existiu. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Ou seja, quando ele fala do que é da sua natureza. Ele fala do que ele é intrínseco, o que é nato a ele. Ele não foi algo adquirido. Ele poderia ter dito aqui, quando ele fala do que aprendeu. Quando ele fala do que adquiriu. Não, mas ele não adquiriu, fala do que é próprio dele mesmo. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós entendemos, pelas Escrituras, assim como o arcanjo Miguel, chefe dos exércitos Elohim, né, um arcanjo, nós temos Satã também, que é chefe dos seres celestiais do mal. Ele coordena esses seres para trazer o engano, trazer os males. Tá certo? Nós temos o texto aqui em Ezequiel 28, 14, que é usado para defender que Satã era um querubim, certo? Que ele andava no jardim de Deus, tudo
assim, infelizmente, interpretado por uma tradução superficial, uma tradução tendenciosa, né? Olha o que diz Ezequiel 28:14. Se você ler o contexto, você vai perceber que não está se falando de Lúcifer, né? Até porque nós vamos ver também que o nome também está errado, esse nome. O que dizia 28:14? Eu te coloquei como querubim da guarda. Querubim nós vemos que é guardião. Alguém que guarda, certo? Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Quando nós lemos o contexto, está falando aqui do rei de Tiro, pessoal. Leia do versículo 1. E é chamado que ele é homem e não Deus. O que acontece? Se for olhar o contexto, o rei de Tiro, ele andou lá no monte de Deus. Quais são os montes de Deus? É o Monte Sião, o Monte Moriá, né? É aquela região Monte Sinai. Então, em algum momento, ele chegou perto, ali, sem saber, provavelmente sem saber, ele chegou próximo à região do Éden. Porque, veja bem, o Jardim do Éden é uma região gigantesca e tem o Jardim do Éden dentro. O Jardim do Éden não é lá só o Jardim do Éden, vocês vão estar entendendo? O Jardim do Éden está numa região do Éden. O Éden é uma região. Aí dentro desse Éden, dessa região, existe o jardim, o Gan Éden. Só explicando novamente, né? O Jardim do Éden não é a totalidade do Éden. Acho que deu para compreender agora. Ele está dentro do Éden. Então, não quer dizer que ele foi no Jardim do Éden, mas que pode ter chegado numa região do Éden, não do Jardim do Éden. Né? Que diz, estivesse no Éden. Ele disse, estivesse no Jardim do Éden. Né? Andar no meio das pedras, são pedras preciosas. Né? Como ele exerceu um alto poder, majestade, ele era rei, ele começou a se achar que era Deus, o rei de Tiro. Talvez, né? Eu não vou entrar nesse método, mas a questão aqui, olha o que diz mais. Tu, querubim grande, né? Aqui é no espanhol, né? Cubierto e tu puse en el santo monte de Deus estuviste en medio de piedras de fuego anduviste, né? Anduviste. Então, aqui são as traduções. Então, perceba, se você olhar direito lá, aí a outra linha vai dizer que ele era um maestro do louvor, é porque lá fala de pífaros, instrumentos musicais, né? Então, nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente. Os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos vão fazer perguntas lá na frente, né? E a gente vai abordando essa questão. O versículo 15 do capítulo 28. Pela abundância do teu comércio, do teu coração, e Satã fez comércio. Que tipo de comércio é esse no céu, né? O teu coração se encheu de violência. Mas essa violência veio de quem? Se foi Satã, se era um Lúcifer, se era um anjo do bem, né? E pecaste. Pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, né? E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Olha, ele, no versículo anterior, falou que ele era o querubim da guarda, agora diz que o querubim o expulsou do meio das pedras. Então, há uma incoerência, né? Claro que tem texto aqui que são metafóricos. Não se deve levar de forma literal. Existe aqui uma simbologia, tá certo? O querubim aqui, justamente, pode ser um guardião, porque querubim é guardião, pode ser um vigia, pode ser de alguma terra ali, algum guarda. Você não está entendendo? Se você for traduzir literalmente a palavra querubim, é guardião. Aí alguém pode, então é um querubim, deve ser um querubim celestial. É igual a palavra malar, mensageiro, né? Tanto pode ser usada para homem, como pode ser usada para um anjo celestial. O querubim também não pode ser? Então, Lúcifer, né? É portador da luz, é do latim. Essa palavra é do latim ficou nas traduções, infelizmente. Na verdade, é a tradução da Bíblia em latim de Luciferum para a palavra em hebraico Rei Léo. Lá no hebraico, em Isaías 14:12, está a palavra Rei Léo, que transliterada, né? Rei Léo aparece apenas uma vez na Bíblia hebraica. E, de acordo com a influência da versão do Rei James, do King James, da Bíblia King James, significa o brilhante estrela da manhã, que é uma referência clara ao planeta Vênus. Qual é a estrela da manhã? É o planeta Vênus.
É a única estrela que se aparece durante o dia, tá certo? E aí, quando foram traduzir para a Vulgata Latina, Roma foi traduzir, traduziu para Lúcifer, tá certo? E ficou até hoje esse nome, né? Aí, trazendo para outras línguas, foram trazendo para outras línguas e ficou Lúcifer lá. Não traduziram também, o que era para ser Estrela da Manhã, né? Como a gente vai ver aqui. Então, na Vulgata Latina, traduz Rei Léo como Lúcifer, significando a estrela da manhã, o planeta Vênus, ou como um adjetivo, portador da luz. A Septuaginta, que é uma tradução grega, boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Shalom. A Septuaginta traduz para o grego como Hellsporus, um nome literalmente, o que traz o anoitecer para a estrela da manhã. Então, o que acontece? Olha como diz lá em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Aqui também, se você olhar o contexto do capítulo 14, está falando do rei Acabe, a mesma situação do rei de Tiro, lá em Ezequiel 28. Tá certo? Boa noite, seja bem-vindo. Ricardo Luiz. Então, o substantivo Lúcifer ocorre 6 vezes na Vulgata, versão latina da Bíblia, e uma vez em algumas traduções da Bíblia em língua portuguesa. Lúcifer se refere literalmente à estrela da manhã, ou estrela d'alva, à luz da manhã, aos signos do zodíaco e à aurora, ou, metaforicamente, ao rei da Babilônia, ao sumo sacerdote Simão, filho de Cineias, não estou vendo aqui, minha vista embaçou aqui. A glória de Deus e também a Jesus, né? No Apocalipse. Onias. Vamos? Onias. Isso. Obrigado. Onias, né? E também se refere a Jesus e Yeshua no Apocalipse. E agora? Como é que pode a Satã ser chamado de estrela da manhã e Jesus também ser estrela da manhã? Então, é complicado, né? Vamos aqui. Jesus Cristo, no livro de Apocalipse 22:16, se autodenomina resplandecente estrela da manhã, o que é diferenciado quando o termo é usado separadamente, estrela da manhã, como poder sobre nações. Então, pessoal, assim, esse termo Lúcifer ele não é o nome de Rassatã. Isso aí foi uma tradução da Vulgata Latina. Tá certo? Isso aí foi inventado e ficou, infelizmente, né, nas nossas traduções do português, que deveria ter sido traduzido também para a nossa língua, como estrela da manhã, né? E por essa razão que é possível encontrar pessoas com o nome Lúcifer. Inclusive, existe um santo católico chamado Lúcifer. Existe uma catedral, ou é uma capela, em homenagem a esse santo, que foi até enterrado lá. Né? Por isso que existe a ordem luciferiana. Aí a gente que às vezes é ignorante, né? Coloca até eu também, que antigamente eu não sabia disso. As duas são satânicos. Mas, na verdade, pode se chamar idólatra, agora satânico, né? Agora não sei se estão agora mesclando as coisas, né? Fizeram um sincretismo, misturando aí o santo lá, católico, Lúcifer com Rassatã. Pode ser que sim, ninguém sabe, né? O rei da Babilônia, né? Como caíste do céu, Lúcifer, tu que ao pronto do dia parecias tão brilhante. Se você olhar o texto também lá, o contexto, vai dizer que ele debilitava as nações. Que nações? Se era Lúcifer, se era Rassatã, se foi antes de criar os seres humanos, tinha nações, cadê as pessoas para ele debilitar as nações? Né? No judaísmo, a religião judaica não possui um ser todo malévolo que combate contra o Criador. Por outro lado, o nome Hillel Ben Shachar, que está em Isaías, né, capítulo 14, filho da alva, ou estrela da manhã, filho da alva, é achado nos livros dos profetas Isaías e Ezequiel, a quem muitos atribuem ao diabo, no contexto judaico, relevo nenhum tem, porque não existe nenhum ser criado que possa se comparar com o Criador. Tá certo? Não existe. Como é que um Criador
Aliás, como é que um ser criado, uma criatura, vai enfrentar o Criador? Que Deus é esse? Ele não é onisciente, não? Ele não é onipotente? Vamos dar um exemplo aqui. Satã chega para Jesus no deserto. Tudo isso te daria se prostrado e me adorar. Aí vão dizer, Jesus é Deus. E como é que é Deus? Como é que uma criatura está oferecendo poder ao Criador? Né? Então, fica meio estranho, né? E as coisas incoerentes aí. A gente tem que pensar, vamos ser, como diz nosso professor, vamos ser pensantes, né? E outra coisa, Tiago, o apóstolo Tiago, vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então, se Jesus é Deus, como é que ele foi tentado, né? Certo? Pelo diabo, né? Então, pessoal, são criaturas que têm as suas funções, trazer o mal, mas não tem nenhum poder. Não existe essa dicotomia, né, de o Criador e Ra-Satã. O Ra-Satã pode ser inimigo da humanidade, pode ser inimigo da criação, mas não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigos. Deus é supremo. Deus é todo-poderoso. Vocês não estão compreendendo, né? Ele é o todo-poderoso, não tem inimigo para ele. Ele mesmo diz, Isaías, quem vai se comparar a mim? Quem é que vai me dizer o que fazes? Que levante a mão, né? Parafraseando, né? Então, o conceito de igreja, né? De acordo com São Jerônimo, é um dos pais da igreja, que é muito citado em cursos de teologia, Lúcifer era o nome do principal anjo caído. Né? Isso na linha deles. Tudo bem, pode sair, sem problema. De acordo com São Jerônimo, Lúcifer era o nome do principal anjo caído, e seu nome em hebraico, Helel, é derivado do verbo lamentar, pois ele lamenta sua queda e a queda de seu brilho. Esta visão prevaleceu entre os padres da igreja, de forma que Lúcifer não fosse o nome próprio do diabo, mas apenas o seu estado anterior à queda. Conforme o teólogo e parapsicólogo Oscar Quevedo, Lúcifer passou a ser identificado como Satã. É padre Quevedo, não, doutor? Oi? Não é aquele padre Quevedo, não? É isso mesmo, porque tá pequenininho aqui, a minha vista tá passando. Rei da Babilônia, né? Cadê? Lúcifer passou a ser identificado como Satã após Orígenes, sendo a passagem de Isaías 14:12 como sendo uma queda do reinado tirânico de Nabucodonosor. Pronto. Assim, resumindo, né? Só um minutinho aqui, pessoal. A pessoa está me chamando, eu só... Desculpa aí, pessoal. Então, resumindo, basicamente isso, certo? A Satã... Aí alguém vai perguntar depois, né? Talvez, como é que aconteceu essa rebelião? Que eles têm uma rebelião, né? E capítulo 12, né? Vamos esperar os irmãos perguntarem, acredito, tá certo? Mas vamos aqui, terminar aqui. Acho que são as mesmas coisas, né? Mesmas referências. E aqui fala do santo Lúcifer, né? Lúcifer, ou Lúcifer Calaretano, em italiano, São Lucifero, 370 ou 371. Foi um bispo de Cagliari, na Sardenha, e é um santo cristão conhecido, sobretudo, pela sua oposição ao arianismo. No Concílio de Milão, em 354, defendeu Atanásio de Alexandria e se opôs a arianos, poderosos, o que fez o imperador Constantino II, simpatizante dos arianos, confiná-lo por 3 dias no palácio. Durante seu confinamento, Lúcifer debateu tão veementemente com o imperador que ele acabou por ser banido
primeiro para a Palestina e depois para Tebas, no Egito. No exílio, escreveu duras cartas ao imperador que o pôs sob o risco de martírio. Então, existe essa catedral dele aqui, ele está enterrado lá até hoje. É um santo chamado São Lúcifer, tá certo? E talvez o nome Lúcifer tenha ficado nas Bíblias cristãs como homenagem a ele, né? Quem sabe? O microfone está fechado, doutor. Eugênio, seu microfone está fechado. Desculpa. Sim, o João perguntou se arianismo é a mesma coisa de nazismo. Acho que foi uma pergunta. Estava dizendo que arianismo vem de Ário. Nesse contexto aqui, Ário, ele existia naquela época debates teológicos, né? E o que acontecia? Estavam formulando ainda as doutrinas, e Ário defendia que Jesus ele foi criado pelo Eterno, pelo Pai, tá certo? O que acontece? Existia na defesa dele, na tese dele, Deus existia um tempo sozinho e depois criou o Filho. Certo? Aí, pronto, contrariou os demais bispos que acreditavam que Jesus era Deus e ele também foi exilado, né? E hoje, se você for pesquisar na internet, nos meios oficiais, vão dizer que Ario estava errado, mas se você olhar direitinho, ele não estava totalmente errado, não, né? Ele estava parcialmente correto. Amém? Alguém tem alguma pergunta agora? Estava desligado o microfone? Alguém ouviu falar sobre o Santo Lúcifer? Não, até Lúcifer deu. Pronto. Então, está disponível os irmãos fazer pergunta agora? Quem vai fazer pergunta? Paulo Sérgio? Bom, arianismo que é semelhante ao nazismo, Não, na verdade, o nazismo... não, já expliquei. A arianismo aqui vem de Ário. Ário era uma pessoa que defendeu que Jesus foi criado. Certo? Sim. Não é o arianismo de Hitler, não. Isso aí já veio depois. Não, porque o Hitler ele queria fundar um império totalmente de arianismo, né? Porque, é chamado de ariana, raça ariana, né? Já é outra coisa. Ariana. Aí daria a esse termo, ariano. É porque antes do concílio de Nicéia, os padres estavam formulando doutrinas, então estava tendo debates. Então, Ário foi um desses. Né? Ário foi um que defendeu que existia um tempo que o Eterno era só, e depois criou, na tese dele, né, Jesus. Tá certo? Aí contrariou os demais bispos, os demais padres, que acreditavam que Jesus era Deus. Então, Ário foi exilado, né? Foi escanteado. E hoje, nos meios oficiais, realmente, é como se ele fosse herege. Mas ele não estava de todo errado, não. Tem uma parcela de verdade que ele defendia Ário. Então, por isso chama arianismo, que é a doutrina dele, entendeu? Mas alguém, Paulo Sérgio? Então, nós podemos, Eroshi, entender que, na verdade, a Satã é um arcanjo, não é isso? Perfeitamente. É tanto que quando o arcanjo Miguel está lutando com ele, né? Por estar na mesma hierarquia, ele não detona. Se tivesse uma hierarquia inferior, ele tinha detonado, tinha batalhado, tinha vencido ele. Mas ele que ele disse, o Senhor te repreenda, porque ele não podia repreender que está na mesma hierarquia. Ele tinha que pedir Sim. autoridade, poder de alguém superior, né? Agora eu entendi, sim, viu? É importante essas questões, né, Eroshi, porque a gente vem
de muitos ensinos, né, principalmente dos ensinos cristãos, eles nos levam sempre, né, a esse entendimento que Lucifer, né, o Rassatã está acima de tudo e de todos, né, e muitas vezes ele é colocado até como um ser quase de igual superior ao É, eterno dentro das igrejas, né? isso, mas não é, né? Não é um ser É, inferior na classe ali dos seres inferiores. Sim, eu disse que ia Não, citar um versículo, né? Em no, no caso, Apocalipse, em no Apocalipse caso, 19. Fala aí, aqui, enquanto eu acho aqui, pode falar. no caso de Rassatã, ele está na primeira hierarquia. Ele está lá na primeira. Tá? Quem É, está na segunda são os espíritos maus. Tá? Aí está na última, que tem a ligação com o homem. Mas Rassatã não. Rassatã ele está em pé de igualdade e hierarquia com os arcanjos. isso. Só que quem comanda tudo? O Eterno. É, Tudo é capítulo comandado pelo Eterno. 19 de Apocalipse, nós vemos aqui, é, onde fala, acho que é 20, é capítulo 20, né? Capítulo 20. Aqui, capítulo 20. É o 21. 20, versículo 1. Não, é onde tem o relato que um anjo prende Satã. A seguir vi um Aqui, anjo descer do céu, trazendo uma chave do abismo e uma grande veja que é um anjo corrente na poderoso, mão. né? É um anjo poderoso aí da segunda tríade, que prende, vi descer do céu um anjo que trazia, é chamado anjo, mas não seria anjo, né? Só para entender um mensageiro, né? Que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é diabo e Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Então, veja que foi um anjo superior a ele que prendeu ele. Então, fica claro que ele não é todo esse poderoso como alguns dizem, não, né? Tá certo? Lançou o abismo, fechou o punho sobre ele. Então, esse texto aí também, claro. Mas alguém tem alguma pergunta? E tem outra coisa também, né? Quando o senhor falou, ainda lá na terceira tríade, a respeito dos seres que comandam, né, a Terra, no caso de proteção, de proteger, né? Existem seres que cuidam das sementes. Assim Sim, como tem seres isso que aí. cuidam dos animais, existem seres que Da cuidam das natureza, né? sementes. Das condições que dão os nutrientes, né? O poder para que eles cresçam, germinem as plantas, as aves, isso aí é interessante. Até plantam, né? Às vezes a gente vê aqui no Nordeste, tudo Inclusive, seco. tem um salmo que fala isso, eu não vou lembrar agora, mas tem um salmo que diz que os anjos do celeiro do céu, alguma coisa assim, né? Pois é, você vê tudo seco aqui no deserto. E só uma curiosidade, que os irmãos leem uma coisa e não entendem, só uma curiosidade. Vocês irmãos sabiam que Deus tem uma biblioteca no céu? Outra coisa Responde aí, alguém sabia já? já porque lá tem livros, né? Exato. outra coisa que o doutor falou, o Rosane falou, foi o seguinte, que os anjos, agora casa de anjos, não são seres, são anjos, estão na última esfera. Eles são reconhecidos pelos homens, né, que são celestiais, são celestiais. Então, nos leva a pensar sobre Sodoma. Quando aqueles 3 anjos chegaram lá, a população reconheceu que realmente eles não eram terrenos, eram anjos. E queriam manter relações sexuais com os anjos para ter uma população forte,
uma raça poderosa, né? Exatamente. Eles queriam gerar outra raça como foi antes do Ilu, né? Outra curiosidade desses irmãos sabem. Os irmãos sabem que no céu tem cavalos? Sim, Por quê? porque os que vêm de lá vêm montados a cavalo. Exatamente. E nas visões de Zacarias também, né? Ele vê cavalos, cavaleiros vindo do céu. Outra coisa Certo? sobre Rassatã, né? Que é contada, existe isso aí, Existe. nas outras, lá nos outros sites, né? E quando Rassatã foi expulso, né, do céu, caiu, né? E caiu com terça parte dos anjos e acabou a terra, né? Aí o pessoal disse que foi aí onde morreram os dinossauros. Foi. Agora, como é que um ser espiritual acaba com uma coisa física? Outra que o doutor Rosane falou aí, a respeito de Rassatã, né? É que ele foi expulso com a terça parte dos anjos. Mas aí depois ele não aparece batendo papo com Deus lá a respeito de Jó? Porque Deus não diz assim, Miguel, vem cá, você deixa esse cabo entrar aí? Você não já mandei esse cabo embora daqui? Na visão também do profeta Micaías, ele aparece, né? Pois é, tem coisas que não batem. Quando a gente começa a estudar, e você começa a ver que as coisas não batem. Aí os irmãos... E esse anjo que fala que matou os primogênitos por cima da cidade do Egito, matou todos os primogênitos que não tivessem passado aspergido o sangue nas portas. Esse anjo da morte não seria o Rassatã? Não necessariamente. São anjos que têm essa função de morte, né? É um anjo de juízo. Pode ser, ele pode estar aqui, vou procurar aqui a classe deles. Se quiser complementar, ele aqui não pode ir falando. É porque existe, né, o anjo do nascimento, né, e o anjo da morte. Tá aqui, os potestades. Pode ser uma potestade, e eles têm o poder sobre o nascimento e a morte, pertencentes a essa categoria. Porém, eles podem dar ordem aos seus anjos inferiores para fazer isso. Não necessariamente eles vão agir diretamente, eles podem dar ordem. Vocês não estão entendendo? Há uma hierarquia inferior a eles. Tá certo? Pode ser um anjo também. Existe uma linha também, pessoal, que Rassatã, ele é quem retira, né, a alma do corpo, mas isso é uma linha judaica que existe e a gente não pode bater martelo, não. Isso é pensamento só. Mas a gente sabe o seguinte, que existe o anjo do nascimento, que não vamos confundir com o anjo da guarda. Que muitos confundem com o anjo da guarda, que você nasce, então você já nasce com um anjo da guarda que vai lhe guardar a vida toda. Tanto que existe o costume aqui no Nordeste, se eu entro numa casa por uma porta, eu tenho que sair pelaquela mesma porta, porque meu anjo ficou ali me esperando. Se eu sair por a outra, ele não sabe que eu saí, vai ficar lá e eu vou embora ser um anjo. Então, isso são mitos. Existe o anjo de nascimento. Agora, está escrito, né? Que aos seus anjos lhe dará ordem para te guardar. É outra coisa. Uma coisa interessante também sobre essa questão da suposta queda de Satã, que já aconteceu. Na verdade, ela vai acontecer ainda. Está em Apocalipse 12, né? Viu o dragão, a mulher vestida de sol e tal. Isso aí vai acontecer ainda, certo? Durante a grande tribulação, digamos assim. O que acontece? Aí eles vão usar aquele texto para defender que ele já aconteceu, essa rebelião já aconteceu no passado. Vão usar o texto de Jesus, né? O texto de Isaías que a gente leu, o texto de Ezequiel que a gente leu, e de Jesus quando ele diz assim: eu vi a Satanás caindo como raio do céu. Aí, olha, já aconteceu. Mas veja bem, Jesus profetizou também que Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído. Profetizou não, ele viu, né? Ele viu, ou seja, no passado, né? Ele viu, né? Então, a gente tem que entender a linguagem profética do momento. Quando ele diz eu vi a Satanás, ou eu vi, a visão é que ele foi no passado, mas o fato iria acontecer ainda,
Não estou compreendendo? Ele viu o tempo. Ele viu a visão que ia acontecer. Não que ia acontecer no passado. Ele viu, ó, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ele estava vendo o templo sendo destruído, uma visão. E aconteceu depois, sei quantos anos depois, né? 30 anos, mais ou menos. 70, não? Não, depois da morte dele, eu quis dizer. Sim, depois dos 30. Então, nós temos que entender essa página. Na verdade, foi 40 anos depois. Aproximadamente. É o número perfeito. Yeshua, quando falou isso, ele tinha 30 anos. Falta 40 anos. A profecia, quando ele professou, foi 40 anos justo. Perfeito. Isso. Deu 70. Perfeitamente. O número que é o número da profecia citada por Yeshua é números de queimadrias justas. Nada quebrado. Nada, se a pessoa for analisar a queimadria dele, é tudo justas. Não tem um minuto, nem um segundo a mais, nem um minuto a menos. Certinho. É como ele dizia assim, ouça quem tem ouvido. Outra coisa bem interessante é que no Nordeste ele foi colonizado por a maioria judeus, né? Quando se fala da estrela da alva, o nordestino ele baseia-se na estrela d'alva, que é a mesma estrela da alva, tá? Que ele já trazia esse conhecimento. Então, para o nordestino ficou a estrela d'alva. Pronto. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? O Ricardo Luiz, tem alguma pergunta? Socorro, Viviane. Tem a questão também. Que ninguém, acho que nem está sobre a cabeça, né? Mas é uma coisa mais profunda, a gente vamos deixar para a hora do nosso curso, deixar o pessoal curioso, né? Se tiver interesse, vai se inscrever no nosso curso. Tá certo? O que eu quero falar é o seguinte, agradecer a cada um de vocês e dizer o seguinte, que eu tenho certeza que a mente de alguém foi aberta, né? E quando a gente vê muito o pessoal dizer que o diabo está perseguindo a igreja, o diabo está me perseguindo, está não sei o quê. O remédio é se fazer uma autoavaliação. Tá? Você não pode lutar com ele, quer dizer, com Ra-Satã, você pode lutar com o que eu chamo de cão miúdo, que estão aqui em relação à terra, né? Em relação aos homens. Foi dado poder a gente, né, contra eles. O que você tem que fazer é fazer uma autoavaliação, porque você não recebeu aquilo. Lembre-se de Daniel, 21 dias, já tinha saído a resposta, ele não tinha recebido ainda, e você se socorrer do Eterno. Para que o Eterno mande, né, alguém superior para que libere a sua bênção, que você tanto necessita. Verdade. Agora, também quero agradecer. Outra coisa também, vai já, Tô. Outra coisa também, não saia zombando, não, viu? Não saia brincando, não, porque essas tríades são superiores. São superiores. O nosso professor contou até um caso ali numa cidade, numa região ali conhecida, né? Onde um cara foi para lá e desafiou, né? A Ra-Satã, e esbandalhou tudo, e repreendeu, e aquele negócio todo. E sofreu um acidente automobilístico que não deu nem para juntar os pedaços, ninguém reconheceu nada dele mais. Misturou-se com a serragem, porque são superiores, viu, pessoal? Nós não temos autoridade sobre eles, não. Tem que pedir ao Pai, né? Direção e a ordem. Então é isso. Queremos agradecer, certo, a todos. Inácio Medeiros está por aí? Está ouvindo? Cochilou aí. Tô sim, tô Fala aí, ouvindo. fala aí sobre o curso para a gente encerrar, né? Apareceu, menino! Estava escondido!
Inácio é o nosso apóstolo, quem não conhece, né? Nosso Chalia. Aqui, E aí o coordenador aqui, do Instituto Teológico de Raízes Hebraicas. aqui de manhã disse: se eu não encontro uma pessoa para brigar num dia, meu dia não é o mesmo jeito, né? Ó, eu só queria que Rosendo desse uma explicação, que um dia desses nós estudamos juntos, né? E eu queria que ele desse só uma pincelada para vocês terem uma ideia como é que vai ser o nosso curso. Rosendo, se Rassatã, no final dos tempos, ele vai ser destruído. Mas se ele é um anjo do Senhor, ele faz o propósito do Senhor, por que ele tem que ser destruído? Bom, agora tu pegou pesado, né? Eu ia falar isso, mas deixa para depois. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos Não, deixar deixa eu lá falar. para... Vamos deixar para o curso mesmo, viu? Olha, foi muito bom, parabéns aí pela iniciativa de vocês fazerem esses cursos assim, separados sobre angiologia, né? Não imaginem que ontem teve discussão entre mim e Aquino, não, é porque sempre está assim, eu e Aquino sempre brincamos, sempre discutimos sobre vários assuntos, né? E tentamos chegar a consensos, né? Mas a realidade, se você for olhar na própria Bíblia, no próprio texto, né? Ele não diz que é Miguel nem que é Gabriel, né? É apenas o que a gente diz assim, as tradições falam, os intérpretes falam, e a gente é só apenas replicadores dessas interpretações, né? Então, olha, parabéns, Rosendo, parabéns, Aquino, parabéns a todos vocês. Shalom, apóstolo Paulo que está aí com a gente. Eliana, coisa boa, Eliana está aí, né? Viviane, agora Eliana quieta é muito difícil, né? É muito difícil. Ricardo, eu não conheço, mas muito bom o senhor estar aqui com a gente, viu? E olha, o nosso curso ele vai dar início aí, já está em fase de terminar a questão da plataforma, que faltam alguns detalhes, né, que a gente já conversou hoje com o Rosendo hoje falou já com o desenvolvedor do site, né, e do nosso blog, e já está bem andado, né? Então nós vamos ter duas fases, né, o bacharelado e o mestrado, né, o bacharelado e o mestrado, para aqueles que já têm, né, a nossa formação no ITRH, só precisa fazer o mestrado, mas se quiser fazer os dois, faz os dois, revisa de novo o que já aprendeu, com coisas novas, com novas interpretações, novas situações, vai ser muito bom, sabe? E assim, eu lhe digo uma coisa, não é porque a gente está organizando, não, é porque até eu, quando vejo, rapaz, porque no meu tempo que eu estava fazendo Techuvá, não tinha, né? Então, olha, dessa vez agora, no mestrado, nós vamos ter as 54 porções da Torá, numa forma de ensino gigantesca. Porque o peixe é branco, porque a carne é vermelha, e a carne do peixe é branca, vocês sabem? Então, vai descobrir aí junto com a gente em algumas parachutes que nós vamos falar, coisas que vocês nunca viram, vão ver agora. Então, muito obrigado pelo convite aqui ao Rosendo, e eu vou dizer uma coisa, olha, esses cursos separados vai ter sempre vários cursos separados. Nós vamos tentar ver assim, porque é pela educação que o nosso povo cresce, né? Shalom, shalom e muito obrigado e boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Shalom, fiquem na paz de Deus. Um abraço. Shalom, shalom. E o link será disponível. Rosendo, tá esquecendo de anunciar o presente, rapaz. Qual o presente? Sim. Vamos ter o certificado, vai ser disponibilizado no grupo, certificado, tá certo? Como um mérito, né? Mérito por vocês terem participado disso aqui e ter aprendido mais. Até eu aprendi mais também, certo? Quero agradecer em nome de Yeshua HaMashiach, né? Amém.
Xalia, Opa, pô. Xalia, você fez um comentário aí sobre o peixe aí, eu fiquei curioso, rapaz. Ah, Ok. rapaz, só no curso, rapaz. Sei. Porque Mas isso é um eu queria só mistério, isso complementar é, aqui a sua. isso é um mistério, olha, isso é um mistério da criação, viu? Na primeira Paraxá de Bereshit, você vai ver esse mistério, que é algo bem interessante de sabermos porque a carne do peixe é branca, viu? Pois é, rapaz, e o que me deixa curioso também é que ele nasce no mar, né? Cresce no mar, mas quando ele é pescado, que a gente traz ele para colocar na panela, tem que acrescentar sal. Por quê, hein? É igual, Paulo. O cara diz desse jeito, Inácio, rapaz, qual é o melhor pastel do Rio Grande do Norte? Eu disse, rapaz, o pessoal disse que é o Tangará. Você vê um cachorro lá na rua, lá em Tangará? Eu digo, não. Só olha aí, quem sabe, né? É, Olha, É pessoal, complicado. aí o diploma aí, ó, para vocês verem. Esse diploma de Ah, diploma de eles, trabalho, viu?